Como aumentar os seus ganhos no day trade? Essa pergunta e outras semelhante a essa, tais como aumentar os lotes aqui no day trade, como sair do 0 a 0 e passar a ganhar mais grana com esse mercado de trade, são perguntas que eu mais recebo, perguntas que me acompanham ao longo de um tempo. Mas vamos lá. Na melhor maneira de conversar com você, te dar uma dica para aumentar os seus lotes, consequentemente fazer valer essa vida de trader, é basicamente ganhando mais. Consequentemente, você tem que ter algumas estratégias, você tem que ter algumas ferramentas que vão te possibilitar aumentar os seus lotes. Mas nada melhor do que contar um pouco da minha história, consequentemente com a minha história, apresentar para vocês quais são as dicas que eu dou para você aumentar os seus lotes e conseguir fazer isso, tá bom? Olha, em meados de 2009, minha primeira boleta no mercado foi em Ecodiesel, uma açãozinha muito barata, consequentemente se movimentava bastante durante um dia, né? Depois eu vim trabalhar com a Grenco, Kepler Weber, ações que eram chamadas de micros no nosso mercado. Consequentemente, essas ações se movimentavam muito e traziam muitos retornos ou traziam muitos prejuízos, tendo em vista que você se posicionava quando não tinha liquidez, automaticamente você não conseguia sair do ativo. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? Em meados de 2013, com 14, eu descobri a estatística na minha vida. A estatística me trouxe uma confiança na hora de boletar, ou seja, antes de entrar numa operação, eu escolhi uma ação, porque naquela época a gente não trabalhava muito com índice e dólar, mini contratos de índice, mini contratos de dólar, porque não tinha muita liquidez ou simplesmente era inoperável pra gente, que era bem pequeno na época. Então eu comecei a fazer estatística das ações, das estratégias que eu tinha para operações. E aí começou a trazer a ponto disso uma confiança na hora de apertar o botão. Imagine só, digamos que num período de 5 meses você operou, fez em Gerdau, GGBR 4, 300 operações. Nessas 300 operações de uma determinada estratégia, você acertou 70% delas, errou 30%. No final das contas, isso te deu um bom retorno no final. Esse 70% te deu aí um retornozinho de 20, 15% durante um mês, ok? Um mês, 15, 20, enfim, durante 5 meses você foi ganhando isso mensalmente. E você pegou um outro ativo, vamos pegar Petro 4, ou de repente Vale 3. Na Vale, você fez as mesmas quantidades de operações, mas você conseguiu um retorno de aproximadamente 25%. Entretanto, você toma mais losses para fazer essa operação. Digamos que de 100 operações, você acertou 55% delas, errou 45%, mas mesmo assim, no final você tem a grana. Então, recapitulando, digamos que em Gerdau você acerta 70% das vezes e ganha menos dinheiro do que você faz em Vale. Em Vale você acerta apenas 55% das vezes. Aí eu te pergunto, qual dos dois você escolheria para operar? Olha, considerando o day trade como uma ferramenta onde o emocional é muito envolvente, ou seja, o emocional influencia muito suas operações, por mais que eu ganhasse menos, eu escolheria trabalhar com Gerdau, pois eu teria menos stops. Teria menos stops faz com que você vá dormir com mais lucros. Você já dormiu negativo durante um dia? É muito ruim, porque quando você dorme negativo, você fica mais bravo com você mesmo. Tem aquele sentimento de frustração, ou tem aquele sentimento que não é tão legal. Esse sentimento acaba influenciando no seu dia a dia, no dia posterior. Então eu prefiro ganhar mais, ter resultado no final do processo, ter menos losses, mas eu preservo a minha cabeça. Então eu prefiro ganhar menos, ter um resultado de losses menor do que ganhar mais e ter mais losses. Entende a diferença? Pois eu preciso preservar a minha cabeça. Aumentar os lotes basicamente consiste em você ter esse entendimento do seu operacional. Ou seja, quando eu tive o entendimento que eu já tinha um método validado, que era a estatística, e eu basicamente precisava ganhar mais, o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver algumas estratégias que eu vou mostrar para você a partir desse momento, através da minha história, através de como eu fiz, para que você consiga fazer também. A primeira coisa que você tem que ter para aumentar os seus lotes ou ganhar mais aqui dentro do day trade, tenha uma estratégia validada. Percebe a minha história que eu contei a respeito da estatística para você? Você percebeu que a minha estratégia era validada? Você percebe que através dos números, aquele número da confiança, de ao invés de colocar 10 mil, por exemplo, colocar 20 mil? Sim. Por quê? Porque eu tenho ela validada. Eu tenho uma história que me mostra que se aumentar os meus lotes, eu consigo ganhar mais. Detalhe, ganhar mais com algo validado.
validado? Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma estratégia validada. Uma estratégia validada que te dê mais lucratividade ao longo do tempo. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para você aumentar os seus lotes tem que ser na base da gradatividade. Imagine no seu caso, você opera hoje para ganhar 1.000, 2.000 durante um mês, ok? Assim você consegue trabalhar de 1 a 5 lotes, trabalhando todos os dias. Aí, você já está fazendo isso há 3 meses. Você tem a brilhante ideia de aumentar os seus lotes. Aqui mora um grande problema, pois a grande parte das pessoas aumenta os seus lotes da seguinte maneira: você se trabalhar para ganhar 1.000 e 2.000, ok? Você tem um valor de loss que você toma 200, 300 numa operação, 100 numa operação. Quando você decide aumentar os seus lotes, muitas das pessoas dobram a quantidade de lotes. Ou seja, elas fazem assim: se elas trabalham com 1.000, 2.000 reais, elas passam a trabalhar com 2, 3, 4.000 reais, que é o dinheiro acumulado. Consequentemente, se trabalham de 1 a 5 lotes, vão trabalhar de 5 a 10 lotes. Ocorre que em cada operação que essa pessoa faz, ela ao invés de perder 200, 100 reais que ela perderia trabalhando com os lotes iniciais, ela perde em 500, 600, 1.000. Às vezes, tudo isso já leva todo o lucro que ela alcançou ao longo de um período. Consequentemente, isso gera um psicológico mais abalado. Pois, imagine, coloque-se na sua pele. Vai lá, você ganhou 3, 4 mil antes de aumentar os seus lotes. Quando aumentou os seus lotes, o fato de ter aumentado dobrando a quantidade, 1, 2 semanas levou tudo o que você construiu em 3 meses. Isso vai mexer com o seu psicológico. Então, my friend, ao aumentar os seus lotes para ganhar mais com day trade, estabeleça o seguinte: vou aumentar gradativamente. Depois eu tiver uma estratégia validada, um método de operar onde eu consigo perceber que eu consigo aumentar os meus lotes. Ao invés de eu sair de 5 para 10, eu vou sair de 5 para 6, 6 para 7, 7 para 8. E mesmo assim, será da seguinte maneira. Veja só, não aumente os seus lotes da seguinte maneira, de semana em semana ou de mês em mês. Estabeleça 3 meses. Vou ficar com essa quantidade durante 3 meses. Afinal, o trading para mim é algo perpétuo. Não é algo que eu quero ficar milionário da noite para o dia, por mais que isso poderia ser, né? Mas não, eu quero fazer disso aqui a minha profissão. Então, se você quer fazer isso uma profissão, valide tudo. Ou seja, 3 meses para que você consiga acumular grana com esses lotes que você aumentou. E aí sim você vai mudando. Não cometa a seguinte besteira: ganhei no mês, aumentei no outro. Ganhei de novo, tripliquei no outro. Não faça isso. Isso é um grande problema que acontece na maioria dos traders. Com essas 2, 3 dicas que eu te dei aqui, certamente aumentar os seus lotes será para você muito mais fácil. Primeiro, então, valide a sua estratégia. Veja como eu validei a minha, através da estatística. Automaticamente, esse modo de operar vai gerar para você um conforto psicológico muito grande, a ponto de ir aumentando gradativamente sem que isso prejudique o seu desenvolvimento nesse mercado. Segundo, aumente os seus lotes de uma maneira gradativa e obedeça tudo aquilo que eu te dei como dica. Vamos lá, ao invés de aumentar de 5 para 6, 5 para 10, aumente de 5 para 6, 6 para 7. Ao invés de aumentar de mês em mês, semana em semana, aumente de 3 em 3 meses. Fazendo isso, diversificar, que é muito importante para você, será algo que vai te ajudar muito ao longo da sua jornada. Mais para frente, quando você estiver mais avançado, perceberá que você pode diversificar, aumentando os lotes, como eu faço hoje. Um pouco em robôs, um pouco de uma maneira de operar baseada em acompanhamento de tendência, uma maneira de operar contra tendência, uma maneira de operar baseada em mesa proprietária, empreendendo nesse mercado, um modo de operar baseado em coragem, mas isso aí vai ser um estágio mais avançado. Faz essa captação dessas 2 dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante ao longo da sua trajetória. Gostou desse conteúdo? Se você gostou, clique aqui, curte esse vídeo, de repente comenta aqui, deixa uma objeção ou deixa uma dica, um feedback sobre o conteúdo. Eu vou ficar muito feliz, pois eu sei que esse conteúdo agregou para você ao longo da sua trajetória. Valeu? Grande abraço, até o próximo vídeo.